carta dos Filipenses, tão maravilhosa, que fala da experiência cristã normal. Cristo é nossa vida, Cristo é nossa mente, Cristo é nosso alvo, Cristo é nosso tudo. 4 capítulos. Então, ele exorta 12 irmãs, pedindo para Epafrodito: rogo a ti, meu fiel companheiro de julgo, auxilia essas 12 irmãs, Evódia e Sintique, porque juntas elas se esforçaram comigo na causa do Evangelho. Assim como também Clemente e outros cooperadores. Você vê onde Paulo colocou essas 12 irmãs? Colocou essas 12 irmãs entre as cooperadoras na obra. Mas eram irmãs que de alguma maneira não estavam se entendendo. Não tinham uma mesma mente. Possivelmente uma mente ali queria prevalecer sobre a outra. Diferença de opinião, de ideia, de caminhos, de conceitos, né? E Paulo as amava. Ele dá uma recomendação particular para que elas sejam ajudadas a ter a mesma mente. Qual mente? A mente que está descrita aqui a partir do verso 5 desse capítulo. A mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, voltando ainda no verso 3 onde estamos, partidarismo, vanglória, mas por humildade. Palavra preciosa essa, né? Há um conhecido escrito, graças ao Senhor, está também em português, do irmão Andrew Murray, chamado Humildade, a beleza da santidade. Se nós temos sido santificados pelo Espírito, essa é a coroa da santidade. Humildade é uma coisa extremamente grave, porque nós nos achamos. Você já perguntou para uma pessoa: você se acha humilde? Todo mundo se acha humilde. Ninguém é humilde. Ninguém é humilde. O que nós precisamos ver é o quanto não somos humildes. Senhores, a Bíblia é muito clara que nós temos o nosso coração entulhado, o nosso ego contaminado. Não vamos discutir quem está mais contaminado, mais entulhado no coração. Não é essa a comparação que devemos fazer. A comparação não é entre nós, porque todos nós somos trapo de imundície, espiritualmente falando. E quem não nasceu de novo não reconhece que é um trapo de imundície. Vai se ofender. Quem não nasceu de novo não vai aceitar que não é humilde, porque ele afirma que é humilde. E por que ele acha humilde? Ele faz o bem. O bem, ajudando o outro, confortando o outro. Ela faz o bem. É manso. Fala de uma forma amorosa. Deus vê o termo de que a pessoa é muito doce ao falar. E ela pensa que é humilde. Não é. Porque nós devemos comparar humildade com Jesus Cristo. Ele é a referência de humildade. Ninguém é humilde a não ser Jesus Cristo. Ninguém é verdadeiro. Ninguém é verdadeiro. Nós somos soberbos. Nós somos egoístas. Nós somos trapo de imundície. Quem não vê o trapo de imundície que é porque não tem maturidade cristã. Não nasceu de novo e não percebe o mal em si. Nós estamos aqui para entender e nos arrepender de ter uma vida sem o Espírito Santo habitando. Nós temos a oportunidade com aquela cruz, com a cruz de Cristo, de reconhecer o novo nascimento em nós,
e aí sim receber o Espírito Santo, e ele vai mostrar o quanto nós precisamos ver a nossa soberba, nossa arrogância. Todo dia eu vejo isso em mim, mas é por causa do Espírito Santo. Não é porque eu ando fazendo mal às pessoas no plano horizontal. É porque o Espírito Santo dá essa consciência. Porque Deus está operando, limpando o meu coração, limpando o meu ego. Por quê? Porque a referência é Cristo. A referência não é o que eu acho. Ah, você é humilde? Sou. Mas esse eu teu está dizendo que você é. Mas quem é o teu eu? Um eu contaminado. Lá no Éden. Por desobediência, por não crer em Deus. Por que desobedeceram a Deus? Porque não crê em Deus. Quem crê em Deus não vai desobedecer. Só que nós estamos contaminados. Se nós não recebemos o Espírito Santo para nos dar consciência verdadeira, a gente vai acabar no inferno. Sem Deus. Nós temos uma vida eterna e estamos querendo ganhar essa vida. É triste demais. Eu vivo me arrependendo e vivo aquebrantado. Santificação. Humildade. Foi por aí que nosso Senhor começou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humildes, aqueles que sabem que de si mesmo e em si mesmo nada são, nada têm e nada podem fazer. Humildade. Sabe, irmão, o segredo na vida cristã para nós não cairmos é nós já andarmos caídos, já andarmos arrastando. Você sabe que essa palavra humildade, ela vem da raiz humus, que significa terra. Esse é o segredo para não cair. Anda caído, prostrado, dobrado. Né? Eu me lembro que certa vez, Aquebrantado. se eu estou com a memória boa, já contei essa ilustração para os irmãos, mas eu vou repetir. Ontem nós dissemos que Isaac Newton foi um homem de Deus. Né? Nós temos uns irmãos bastante inteligentes. Né? Isaac Newton foi um deles. O... Senhores, vocês sabiam que Isaac Newton, Pascal foram matemáticos, físicos, se converteram? Vê o que ele vai falar de Isaac Newton. Outro se chama Blaise Pascal. Aí, Você ó. também já ouviu falar nele, né? O grande Pascal. Todos que estudam matemática já ouviram falar nele. Né? Quando ele tinha 13 ou 14 anos, Pascal é aquele do sistema de unidade. Quilopascal, quilonewton. ele deduziu teoremas de uma pessoa que viveu antes dele, Euclides, sozinho, sem conhecer, aos 13 anos de idade. Ele também foi chamado pelo Senhor e creu no Senhor. Então, há também um livro transcrito em português, traduzido para o português, chamado Pensamentos, de Blaise Pascal. Muito precioso. Então, esse servo de Deus diz a sua biografia. Ele era, claro, extremamente procurado pelos físicos, matemáticos da época para ouvir suas grandes teorias. E depois que ele criou no Senhor, quando ele ia receber esse tipo de visita, diz a biografia, ele cortou um talo de roseira e ele colocou dentro da sua camisa. E quando ele ia receber essas visitas, que iam falar sobre a brilhante inteligência que ele tinha, e que ele realmente tinha, então, na medida que ele era louvado por essas pessoas, ele encostava o seu corpo no talo da roseira e apertava bem no seu sofá, para que ele fosse lembrado quem ele era. Ele é pó e ao pó voltaria. Ok? Pascal. Pascal. Punha um cravo, um ramo de roseira, para ele lembrar que ele é pó. Se a gente conseguir sentir isso, a gente tem aí um carrinho, uma casinha, um casamentinho, um filhinho, e se acha. Senhores, ninguém está menosprezando as coisas que Deus nos deu.
mas se achar que é o problema. Tem gente que rejeita o outro. Como rejeitar o outro? Se Deus colocou o outro na vida, não cruzou, rejeitar o outro? Dizer que não vai trabalhar com o outro? Cadê Cristo nisso? Que atitude radical, não é? Graças ao Senhor.